Olá, ligados! Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje uma nova temporada do Ligados na Palavra. E a partir deste episódio, você vai poder acompanhar vários estudos bíblicos sobre aquelas dúvidas que sempre batem na nossa cabeça a respeito da Palavra de Deus. Separamos alguns temas que geram debate, alguns temas que geram até polêmica, para você poder entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E todas as respostas são fundamentadas na Palavra de Deus. Você vai poder acompanhar os nossos programas pelos canais que estarão aqui na descrição. Logo mais, depois de assistir o vídeo, você pode clicar para se informar melhor sobre os próximos episódios do Ligados na Palavra. E o primeiro tema que nós vamos começar falando é a predestinação. Então, para começar o Ligados na Palavra de hoje, nada melhor que apresentar os nossos convidados. Pastor Paulo Bravo, tudo bem? Tudo, Giba, graças a Deus. E você? Que bom, tudo certo também. Pastor Adriano Camargo está aqui com a gente também, direto os dois, né, da Igreja Central de Curitiba. Isso, a gente atua aqui, é um privilégio poder estar nesse programa com vocês. Então, nada melhor também do que a gente começar o estudo da Bíblia por meio de uma oração. Pastor Adriano, você faz pra gente? Faço sim, vamos orar? Pai querido, te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. E agora queremos pedir a iluminação do Espírito Santo e a Tua presença entre nós, que estamos aqui, e o amigo que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. E para a gente começar falando a respeito desse tema, pastores, que é tão discutido, né, a predestinação, a gente pode dar uma introdução a respeito de Romanos, lá no capítulo 8, né? Um texto muito usado para que seja embasada a teoria de Calvino, a teoria calvinista, né? Como é que se enquadra essa teoria dentro da Bíblia e, a partir daí, como é que a gente pode começar a discutir esse assunto, falando sobre a predestinação e as discussões que há em torno disso no cristianismo, né? Bom, por causa desse texto de Romanos capítulo 8, também Efésios capítulo 2, Calvino desenvolveu a ideia de que todos nós já somos predestinados por Deus, ou para a salvação ou para a perdição. Ou seja, não importa mais o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Se Deus me predestinou para a salvação, eu vou ser salvo ou não. Essa é uma visão que pode ser compreendida numa leitura superficial, mas quando eu olho para a Bíblia toda, a visão que eu tenho ela é mais ampla, ela é bastante diferente. Então, o que é que a Bíblia fala de fato sobre predestinação? 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, esse texto, ele nos diz que em Adão todos nós somos predestinados a morrer. E em Cristo, todos nós somos predestinados à salvação. Essa visão ela é muito forte, ela é muito importante. Há vários outros textos que mencionam também sobre essa predestinação para a salvação em Cristo Jesus. João fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Então, a única base que eu tenho para pensar em predestinação bíblica, quando eu olho para a Bíblia, é de que, como Adão trouxe o pecado, ele acabou condenando todos nós à morte. Mas Cristo morreu por nós e ele acabou nos oferecendo, então, a salvação. Concorda comigo, pastor? Concordo. Agora tem um outro detalhe interessante que a gente vê dentro desse contexto ainda da predestinação, é que a Bíblia ela mostra que Deus tem um plano, né? Ele tem um plano bem determinado para cada um de nós. Na sua imensa sabedoria, onisciência e amor, ele conhece, né, o nosso futuro, ele sabe do nosso futuro e mais do que isso, ele sonha coisas pra gente. Por exemplo, eu tenho um texto aqui que me dá essa compreensão. Quando você vai para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, aqui você vê o chamado de Jeremias. E diz assim, ó: antes que eu te formasse, Jeremias 1, 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Ou seja, Deus ele chega aqui para Jeremias, quando ele tinha mais ou menos ali cerca de 17, 18 anos de idade, ele era um jovenzinho ainda e diz: olha, Jeremias, eu estou te chamando aqui para ser profeta, mas não estou só te chamando. Na verdade, eu te fiz para isso, né? Eu
conheci você no ventre materno, sonhei, coloquei dons e talentos. Então eu tenho um plano bem estabelecido para você. Outro texto que também mostra isso para a gente, que dá para a gente ler, é o texto de Salmos, Salmo 136, ou melhor, Salmo 139. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir também para ver com seus próprios olhos esse texto. Ele está bem aí no meio da Bíblia, né? Salmo 139, versículos 16. Olha só que interessante. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, o texto que está dizendo que Deus tem um livro para a nossa vida, um sonho. E lógico, esse sonho sempre é para o bem. Jeremias 29:11 diz que eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus tem um propósito, sonhou com uma carreira para a gente. Mas é interessante que a mesma Bíblia vai mostrar que apesar de Deus ter esse plano, ter esse propósito e determinar um caminho bonito para todos nós, a gente pode decidir viver esse caminho ou não. Por exemplo, quando você vai lá para Josué, capítulo 24, verso 15, você vai ver que apesar de Deus ter esse plano bem definido, a gente pode escolher viver ele ou não. Veja só, o povo de Israel saiu do Egito para conquistar Canaã. Esse era o plano de Deus para eles, viverem felizes naquela terra que manava leite e mel. Mas alguns, quando chegaram perto de conquistar a terra, ficaram em dúvida se iriam ou não seguir esse plano de Deus para eles. E aqui Josué fala algo interessante para a gente. 24, versículo 15. Olha só o texto que legal. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz a frase célebre, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, alguns estavam na dúvida qual caminho iriam tomar, viver o plano de Deus ou não. Josué se colocou assim, bem definido. Eu escolho seguir o plano de Deus, embora alguns não tenham feito isso. Ou seja, Deus tem um propósito, estabelece, mas eu posso seguir isso ou não. Nós temos escolha e eu posso decidir. Pastor Adriano, falando assim, parece que a gente tem escolhas, não é? Inclusive na Bíblia, no livro de Êxodo, lá no capítulo 4, a partir do verso 21, a gente lê o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você para poder realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, se referindo aí a faraó, para não deixar o povo ir. Aí parece-me que Deus não estava dando escolha a faraó, se referindo ao endurecimento do coração dele. Mas é isso mesmo? Deus ia deixar faraó sem escolha? Como é que a gente hoje, lendo esse texto, pode associar isso à predestinação ou ao livre-arbítrio? Deixa eu começar respondendo então, se você permite, Giba. Claro. É claro, de novo a gente volta àquele ponto. E durante essa série nós vamos abordar vários assuntos que são assim relativamente polêmicos. E é bom a gente entender assim, olha, é uma máxima dentro da teologia que sempre diz que um texto fora do contexto dele, ele é um pretexto. Ou seja, eu não posso pegar um texto da Bíblia isolado e em cima dele querer sustentar toda uma linha de pensamento ou uma doutrina. Eu tenho que olhar para a Bíblia toda e o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então, se eu olho um texto, Deus endureceu o coração do faraó, eu posso ter uma ideia distorcida de que Deus então tirou a liberdade de escolha do faraó. Mas quando eu olho, por exemplo, no próprio Êxodo, capítulo 7, no verso 13, a Bíblia diz assim: Todavia o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, Giba, você percebe que não é Deus que endureceu, o faraó endureceu o coração dele. No verso 22 volta a falar isso. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E eu posso ainda ir para o capítulo 8, no verso 32, mas ainda mais uma vez, endureceu o faraó o seu coração e não deixou o povo sair. Então, o que a Bíblia me fala sobre isso?
A Bíblia me fala que foi o próprio faraó que endureceu o coração dele. Não foi Deus que endureceu. O faraó trabalhou, ele olhava para Deus, ele olhava para os sinais de Deus, e por mais que Deus o chamasse, ele ia endurecendo cada vez mais o coração dele. Se eu posso pegar a visão que Deus tem para o ser humano, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, Deus não quer que ninguém se perca. Ou seja, por que então Deus deu as pragas e mandou e trabalhou daquele jeito? Para dar oportunidade de salvação, tanto para Faraó, quanto para as pessoas que trabalhavam com ele, quanto para os outros egípcios. Deus sabia que o Faraó não ia libertar o povo. Deus sabia que o coração de Faraó era duro. Por isso Deus foi trabalhando com pragas progressivas, foi chamando a atenção, foi mostrando que os magos, os encantadores, não tinham o poder que Deus tinha. Era uma chance que eles tiveram, que eles receberam do próprio Deus, para conhecer o Deus verdadeiro e poder tomar uma decisão e fazer uma escolha saudável. É interessante, né? Que a gente pode usar aqui uma ilustração, né? Na verdade, depende da nossa resposta. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Então depende do nosso coração, se o meu coração é de cera ou se o meu coração é de barro. O amor de Deus foi jogado para todas as pessoas, inclusive para o tal do faraó, né? Alguns egípcios entraram junto com o povo hebreu quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viveram no deserto com eles, mas o faraó resolveu, diante de tantos sinais, diante de tanta misericórdia, endurecer o coração. Então veja, inclusive o Moisés, que foi o autor desse livro, a gente não pode pegar uma palavrinha, a gente tem que ver todo o contexto, como o pastor Paulo acabou de explicar, porque muitas vezes o autor ele coloca a visão dele, e na visão de Moisés aqui, tudo isso que aconteceu causou esse endurecimento, e para ele Deus estava por cima de todas as coisas. Então era uma visão dele, entendendo que Deus tinha causado aquilo, mas o próprio contexto deixa claro que foi a ação, que foi a resposta do faraó que fez. Ou seja, pastor Adriano, pelo que o senhor está dizendo, quanto mais amor Deus derramou na vida do faraó, mais ele ficou duro. Mais ele endureceu o coração. Mas... Que pena, né? Pois é. Acho que com esse pensamento aí fica mais do que claro que esse assunto do livre-arbítrio, enfim, do endurecimento do coração, ele cabe a cada um de nós, as escolhas, né? Como a própria Bíblia diz, e, enfim, diversos textos que a gente pode citar, inclusive lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, a gente lê que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o plano de Deus, que ninguém se perca. Pastores, para a gente continuar falando a respeito da predestinação, eu gostaria que vocês comentassem a respeito de como a doutrina arminiana clássica, ela se encaixa em alguns textos que a gente encontra na própria Bíblia, como é o caso lá de Mateus, no capítulo 1, verso 22, que diz o seguinte: enquanto eu encontro aqui, os pastores até podem ir consultando aí a Bíblia, no capítulo 1, verso 22 de Mateus, sobre essa questão, a doutrina arminiana, ela se embasa dizendo que, como fala lá, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A partir daí, nasce então, portanto, uma base para essa doutrina e ela é realmente repassada aí, só que ela difere em alguns pontos, né? Como que dá para a gente não cair no erro por conta de um verso apenas, como a gente já falou lá no começo, né? Veja, Giba, às vezes a gente encontra na Bíblia, e há vários outros textos da Bíblia que mencionam essa expressão de que alguma coisa precisava acontecer para que se cumprisse o que havia sido dito. Então chega a dar a impressão de que Deus distorce, Deus força os acontecimentos só para que se cumpra a profecia. De novo, o que eu preciso fazer? Olhar o contexto bíblico. A Bíblia fala que Deus sabe todas as coisas, mas a Bíblia não fala que Deus determina estas coisas. Deus conhece o futuro, mas não que Deus define o futuro. Ele apenas sabe. Ele apenas sabe. Deus sabe qual vai ser o resultado da loteria.
mas ele não definiu qual é o resultado. E ele também não joga. Ele consegue Muito saber bom. sem definir qual é e sem jogar também. É coisa que a gente não consegue de jeito nenhum, né? Então, o pastor Adriano falou sobre a maneira como Deus conhece os nossos dias. Ele leu o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto. O Senhor penetra nos meus pensamentos. No verso 16, os teus olhos viram a substância disforme. Ou seja, Deus me conhece em detalhes. Então, o fato de Deus conhecer o futuro não quer dizer que Deus está determinando o futuro. Deus sabia, por exemplo, que Cristo ia morrer no madeiro, que ele ia ficar pendurado na cruz 3 dias e no terceiro dia ia ressuscitar. Ele sabia que um dos discípulos ia trair, e Jesus já sabia até qual discípulo que ia trair, e olhou para Judas e falou, aquele que põe a mão comigo no pote. Ou seja, dá a impressão de que Deus está definindo isso, mas Deus não está definindo, ele apenas conhece. Essa é a onisciência de Deus, é conhecer o futuro. Então, quando a Bíblia diz, e alguma coisa tinha que acontecer para que se cumprisse a profecia, ou seja, Deus falou, Deus sabia que isso ia acontecer. E mesmo Deus sabendo que alguma coisa vai acontecer, ele ainda trabalha para que o destino dos homens seja diferente. Deus sabe quem vai se perder, mas ele ainda trabalha para que nós façamos escolhas certas e possamos mudar, inclusive, aquilo que ele mesmo já sabe. Legal. Inclusive, quando a gente vai para o lado aqui da salvação, a gente vê Deus ele apelando assim, muitas vezes, né, para que a gente não abandone a salvação que ele conquistou. Por exemplo, a gente tem em Mateus 24, verso 13, que Mateus ele coloca para a gente, Jesus, na verdade, né, um texto onde Jesus fala, dentro do sermão aquele apocalíptico, né, Mateus 24, que ele diz assim, que se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Ou seja, precisa haver uma perseverança, a continuidade na decisão. Eu posso mudar de lado, eu posso desistir dessa salvação, mas para que isso não aconteça, Deus apela, persevere, continue. Né? Outro texto, Apocalipse 2:10, fala, ser fiel até a morte. Não é algo que eu não preciso, né, fazer porque é uma coisa automática, não. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que continuar nesse caminho. Né? E tem um texto bem curioso, que é Ezequiel 33, verso 12. Ele é bem assim pontual nessa questão. Eu queria ler com vocês. Ezequiel, capítulo 33, verso 12. Está aqui no Antigo Testamento, também um dos profetas menores. Ezequiel 33, verso 12. Olha só, presta bem atenção nesse texto. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da tua transgressão. Ou seja, o camarada pode ser justo, agora se ele transgredir, ele não vai ser livre por causa de uma coisa pré-determinada. Ele pode mudar isso. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter. Então, se a pessoa foi perversa a vida toda e se converter, ela pode ser salva. E termina o texto dizendo assim, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, Deus ele apela para a gente. Você tem que ser perseverante, porque se em algum momento você mudar de conduta, você escolher uma conduta diferente, você pode se salvar ou você pode se perder. Então é uma questão de escolha. Deus ele trabalha para que todos sejam salvos. E a gente tem isso na Bíblia. Eu tenho um último texto que eu gostaria de ler, pastor Paulo Giba, que é bem interessante aqui em Apocalipse, capítulo 22, o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, verso 17, que é um convite de Deus bem legal, que combina também com o que a gente está falando. Apocalipse 22, verso 17. Diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, Deus está oferecendo para todo mundo, mas eu preciso querer isso, né? Eu preciso me entregar a isso. A escolha é minha, a escolha é sua. Então, pelo que você está dizendo, pastor Adriano, e Giba, eu acho que também dá para a gente entender claro isso, Deus nos dá a liberdade de escolha. E Ele respeita essa liberdade de escolha.
Não há nenhum momento da Bíblia que você encontra Deus tirando essa liberdade, pelo contrário. O pastor Adriano leu Josué dizendo, escolham a quem vocês vão servir. Segundo Reis, capítulo 18, quando Elias foi ao Monte Carmelo, ele perguntou ao povo, por quanto tempo vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vocês precisam escolher se servem a Deus ou se servem a Baal. Ou seja, nós temos essa liberdade de escolha, precisamos exercer essa liberdade de escolha e precisamos escolher ao Senhor Deus como Senhor da nossa vida. Que legal. Esse é o Ligados na Palavra e esse é justamente o objetivo deste programa. Esclarecer temas que são dúvidas no nosso dia a dia, no dia a dia da vida cristã. Para a gente fechar essa questão da predestinação, lógico, tem muito mais ainda que a gente poderia falar, estudar, mas eu gostaria que vocês concluíssem. Pastor Paulo pode começar falando aí, deixando uma frase de repente, e instigando ainda mais os nossos espectadores aí a estudarem sobre esse tema. Eu vou dar a frase de Josué. Todos nós precisamos escolher. Eu não posso escolher por você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa abençoar você e que você também tome a decisão correta na sua vida. Pastor Adriano Camargo. É isso aí, eu fico muito feliz em saber que eu tenho essa liberdade, né? A gente não foi feito como um robô que segue uma programação, né? O amor, ele só existe se existe liberdade. E a liberdade que Deus me dá é uma prova desse amor dele. Então eu fico feliz em saber que eu sou livre e após ver todo o amor de Deus por mim, a minha única escolha é me entregar a esse Deus Todo-Poderoso e oro para que essa também seja a tua decisão. Que legal. O Ligados na Palavra de hoje fica por aqui e você acompanha as informações, todos os próximos programas na descrição, que está aqui embaixo. Você pode clicar, seguir também aí o programa nas redes sociais e ficar bem informado. E além de tudo, estudar cada vez mais a Bíblia. Fique sempre ligado na palavra.